Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu me chamo Samara Moraes, sou idealizadora aqui da Voa Líder e estamos juntos aqui para mais uma aula, um momento de aprendizado, de aperfeiçoamento. Na aula de hoje nós vamos trazer aqui para você uma proposta de você poder confiar mais no seu time, né? E como é que você começa a confiar no seu time a partir do momento que você começa a delegar? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre esse processo de delegação e poder contribuir aí com você nesse momento aí de crescimento da sua liderança. E eu quero perguntar para você, você se sente sobrecarregada? Cansada? Gostaria de ter um time mais que você pudesse confiar mais? Então, fica aqui comigo nessa aula que a gente vai discutir sobre esse tema e trazer algumas ideias e propostas que você pode aplicar de imediato e conseguir aí então trabalhar, reduzir um pouco mais aí essa sobrecarga que tá te pesando aí nos ombros, tá bom? Então vamos juntos. Assim, eu acho que um ponto fundamental para a gente começar falando nessa aula de hoje é como é que eu vou ganhar mais tempo delegando. Né? Muitas pessoas acreditam que delegar, quando escutam, né, que delegar vai fazer você ter mais tempo, acreditam que isso acontece num passe de mágica. E não é bem assim. Porque para a gente delegar, a gente está abrindo mão, está passando uma tarefa que estava antes confiada a nós e que continua confiada a nós para uma outra pessoa do meu time poder estar executando. E nem sempre esse largar aí o osso, né, como eu falo, assim, largar o osso para passar esse bastão, entregar aí para essa outra pessoa, essa transição não é fácil, né? Porque muitas vezes você passou muito tempo acostumado a fazer aquilo. E por já fazer várias vezes, você sabe fazer muito bem. E eu sempre digo que as coisas mais difíceis da gente delegar para outras pessoas são as coisas que a gente faz muito bem, que a gente gosta de fazer. Porque as difíceis se tornam até mais fáceis, né? Então, se eu não gosto de fazer algo, é mais fácil eu passar para uma outra pessoa fazer. Mas a gente tem um outro lado que são as tarefas as tarefas mais fáceis, assim, as tarefas que naturalmente eu me envolvo mais, que eu gosto mais de fazer, de executar. E a gente está falando aqui, né? Eu tenho trazido muito aqui nesse canal, nesse espaço das nossas aulas, a importância de nós mulheres podermos crescer aí nas nossas competências de liderança, para que a gente possa liderar melhor, tanto no contexto da nossa família, quanto no nosso contexto pessoal. Eu acredito verdadeiramente que você, mulher, pode e deve ter o direito de escolher seguir, né, tanto o lado da sua investir na sua carreira, quanto também se você quiser fazer uma escolha de estar mais com a sua família. Eu acredito que essa é uma decisão que você deve ter essa liberdade para tomar. Mas também eu defendo aqui que essa não é uma decisão fácil, né? Quando a gente está ali entre decidir investir na nossa carreira e decidir ficar mais com a nossa família, muitas vezes essas duas escolhas parecem até contraditórias. E o que eu quero trazer aqui para você são ferramentas, são técnicas para que você possa organizando melhor o teu dia a dia, colocando em prática essas técnicas, você possa realmente perceber que conciliar essas duas coisas é sim possível. Claro que vai exigir esforço, como tudo na vida, nada vem de graça, né? A gente precisa fazer a nossa parte, o nosso papel, e o seu papel é esse, estar aqui nessa aula, aprendendo, pegando algumas dicas de algo que você vai colocar, né? Deve colocar em prática, para poder, pouco a pouco, você colher tudo isso que você está plantando, né? Então, ter um time que você confia, que você pode, se sente seguro de delegar algo, é uma construção, não é uma mágica, não é algo que você compra em qualquer lugar que você vai, né? É algo que vai ser construído e vai ser construído a partir da sua liderança com esse time, tá certo? Então, é bem importante a gente frisar isso. E eu quero começar trazendo uma frase que eu escuto muito
para a gente debater aqui. Tem um ditado que fala: se você quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. E eu quero te perguntar aqui, você acredita nessa frase? Você também confirma que essa frase faz sentido? Ou você acha que não, né? Que essa frase realmente não tem nada a ver, que se a gente pensar assim, a gente não vai sair do canto. Então, eu quero que você reflita aí sobre essa frase e me diga se essa frase ela é verdadeira ou falsa para você, certo? E a gente vai começar então, se você disse que essa frase é verdadeira, que faz sentido, eu quero te convidar aqui a começar a fazer uma desconstrução dessa crença que você começou e alimentou aí durante tanto tempo, tá? Porque se você acredita nisso, que para que uma coisa saia bem feita, você mesma tem que fazer, a gente precisa rever, porque essa é uma crença limitante. E não estou aqui dizendo que você não pode fazer algumas coisas muito bem, né? Eu acredito que sim. Mas também acredito que se a gente fizer o nosso papel como liderança, se a gente inspirar outras pessoas de que fazer aquela tarefa é interessante, vai fazer com que a gente chegue num propósito maior, eu acredito que as pessoas também podem fazer algo, se não tão bem feito quanto você, mas muito próximo, tá? E isso vai muito da nossa crença em relação às pessoas. Se a gente acredita verdadeiramente que as pessoas são capazes de fazer e construir coisas boas, a gente vai naturalmente passando, né, mais atividades, né, para essas pessoas. Então, assim, se você fica acreditando fixamente nessa frase, a tendência é que você não largue nunca tarefas, especialmente aquelas que você acredita que faz muito bem, que é exatamente a que eu falei no início dessa aula, que são as tarefas mais difíceis da gente largar. Por quê? Porque as difíceis a gente quer logo se livrar, mas aquelas que nos dão prazer, que é fácil pra gente, que a gente gosta, naturalmente a gente vai ter mais dificuldade de largar, tá? Então essa frase aqui, ela traz essa crença limitante e que a gente precisa, como líder, desconstruí-la. Porque a partir do momento que eu acredito que o outro não vai conseguir fazer bem feito, eu já tô lançando mão aí de uma crença que vai dificultar eu confiar nas pessoas. Então, fundamental a gente poder desconstruir aí essa crença. E cada vez que você pensar nisso, eu vou passar isso, não vou passar não, porque fulano não vai saber fazer. Repensa, tá? Pensa como é que você poderia ensinar para essa pessoa, para ela fazer tão bem quanto você faz. Eu garanto para você que você vai colher excelentes resultados, né? É uma questão de treino e paciência, tá? Se você busca, né, uma pessoa que busca mais resultados no seu trabalho, você precisa não fazer tudo sozinha, você precisa de um time. E obviamente que se você tem um time, não é para que você acumule todas essas funções. Então, se desfazer dessa crença que eu acabei de falar é fundamental, porque é o que vai fazer com que você possa ir confiando pouco a pouco que cada membro da sua equipe vai te ajudar a construir algo maior do que você sozinha conseguiria, né? Obviamente, se você começa a acumular muitas tarefas, muitas responsabilidades, muitas atribuições, certamente você vai começar a exceder muito o seu tempo no trabalho. E isso, gente, é o que sempre acontece com as mulheres e com homens também em cargos de liderança. Sendo que para nós mulheres é muito mais relevante, né, e mexe muito mais conosco a questão da gente conseguir ter esse equilíbrio aí, né, entre vida pessoal e vida profissional. Por quê? Porque nós, né, acumulamos, trazemos muitas culpas. Quando a gente tá, às vezes, se dedicando mais tempo no trabalho, a gente começa a se sentir culpado porque está ausente dentro de casa. E vice-versa. Então, a gente falou um pouco sobre isso na aula da semana passada. Quem não assistiu a aula 7, volta lá aqui no canal e assiste a aula 7. A gente falou muito sobre a questão das culpas, tá? Então, que a mulher naturalmente acaba trazendo mais esse sentimento de culpa. Então, se eu não quero prejudicar, se eu quero conciliar, se eu quero ter tempo onde eu consiga conciliar essas duas coisas que são super importantes na nossa vida, que é a família e o trabalho,
né? É fundamental que a gente possa realmente construir um time forte, um time que a gente confie, um time onde você possa passar essas tarefas, treiná-lo para que eles possam ir ganhando cada vez mais autonomia, certo? Um outro fator importante, um outro elemento é a construção desse time, hein? É fundamental que esse time seja um time que apresente diversidade. Por quê? A diversidade, não estou falando aqui apenas de gênero, diversidade religiosa, enfim, vai para todo tipo de diversidade, tá, gente? Por quê? Porque se eu tenho pessoas pensando diferente, naturalmente a gente vai ter mais conflito de ideias. Sim, é possível, mas os conflitos de ideias, pensamentos diferentes sobre algo, vai ajudar a construir mais soluções, mais ideias inovadoras. Acho até que eu já falei aqui em alguma aula sobre o Vale do Silício, né, que é conhecido como um dos locais mais inovadores do mundo. E lá, a população do Vale do Silício, 50% dessa população não é de lá. São pessoas, são brasileiros, são pessoas que vêm de diversos países do mundo, tá? E aí você pode se perguntar como é que um local que consegue abraçar uma diversidade tão grande de culturas, consegue ser tão referenciado como um local inovador, né? É lá que estão as empresas mais inovadoras, né? Facebook, Google, enfim. E aí a gente começa a perceber o quão é importante essa diversidade. E eu tenho defendido muito essa diversidade do ponto de vista de termos mais mulheres, especialmente nos cargos de liderança. Porque se as mulheres, 90% das mulheres são responsáveis pela decisão de compra nas famílias, como é que eu não posso, né, ter mulheres em cargos de decisão dentro das empresas? Ter mulheres decidindo o que é que esse cliente vai consumir, como é que ele pensa, é fundamental para a gente ter mais empatia, mais sintonia com o tipo de produto, o tipo de serviço que eu vou oferecer para essa pessoa que é fundamental e decisora da compra, né? Então, essa diversidade é fundamental e é importante que você leve isso em conta na hora de formar o seu time. Naturalmente, nós temos uma tendência a buscar pessoas que são parecidas com a gente, que gostem das mesmas coisas. E eu sempre digo, procure, faça o exercício de contratar, de buscar pessoas que têm valores semelhantes aos seus. Mas essas pessoas não precisam necessariamente gostar das mesmas coisas, né? Elas precisam ter valores semelhantes. Eu acredito que isso é fundamental. Mas ela não precisa ter a mesma religião que a sua, ela não precisa ter o mesmo sexo que o seu, enfim. E aí vai para diversas outras coisas, a gente precisa se abrir. Ela não precisa ter a mesma idade que a sua, né? Então, assim, naturalmente a gente vai carregando muitos preconceitos e que vai prejudicando a gente ter uma equipe com mais diversidade, tá? Terceiro ponto aqui é a gente falar também da importância de nós termos competências complementares nesse time. Quanto mais gente que se complementa, melhor. Então, quando a gente fala de perfis comportamentais, a gente tem pessoas que são mais influentes, mais comunicativas, que alegram o ambiente. Temos outras pessoas que são mais focadas, mais objetivas, outras que são mais planejadoras. Então, a gente ter essa diversidade de competências é fundamental para a gente poder complementar aquilo que naturalmente a gente não vai ter tão forte, né? Porque não é o nosso maior talento. Então, é super importante que você possa avaliar esses perfis para que as pessoas se complementem nesse time, né? Se eu tenho alguém que não é tão bom de planejamento, eu ter alguém no meu time que é bom de planejamento. E no momento que eu tiver que planejar um projeto, essa vai ser a melhor pessoa para planejar esse projeto. E é a pessoa que eu vou delegar esse tipo de atividade, tá? E, claro, diante de uma equipe diversa, com competências complementares, eu preciso ter uma que vai ser o elo de ligação, que é a atitude colaborativa. E isso é fundamental você buscar no momento que você está entrevistando, fazendo todo o processo seletivo, montando aí a tua equipe. Investigar se essa pessoa tem ou não essas atitudes mais colaborativas. Em situações passadas, onde ela agiu de modo colaborativo, onde essa atitude dela, esse comportamento foi fundamental para trazer resultado positivo para o time,
foi fundamental para trazer um impacto para o cliente. Então, se você quer ter resultados no seu trabalho, você precisa montar muito bem esse time, tá? E poder realmente garantir aí. Tem uma frase que diz, né, uma máxima que diz: contrate lentamente, demita rapidamente. Muitas vezes a gente tá com alguém no time que não tá, realmente você já tentou de tudo e não tá respondendo, né? Então, realmente, às vezes é incompatibilidade de valores, de momento que aquela pessoa tá. E, de fato, às vezes é necessário que você tome uma decisão mais firme, mais dura, de mudar essa pessoa do quadro, certo? Especialmente quando você chega numa equipe, para liderar uma equipe, e a equipe já tá lá posta, né? Mas, se você tem a oportunidade de colocar novas pessoas no seu time, contratar novas pessoas, é fundamental que você se detenha mais tempo. Por mais que você esteja precisando daquela pessoa rapidamente lá para compor o quadro, mas que você possa ser lento para avaliar bem. Porque depois que essa pessoa já está lá no time, você vai treinar, você vai investir o seu tempo. E se você investir o seu tempo numa pessoa que realmente não tem compatibilidade de valores, não tem um perfil que complementa o grupo, vai chegar um momento que você vai ter mais trabalho do que realmente deve ter, tá certo? Então, esse é o primeiro passo para a gente poder construir uma equipe que a gente confia, uma equipe que a gente possa delegar, certo? E qual é a saída para isso, né? Para a gente ter esse time, é a gente construir relações de confiança e parceria. Então, ora, já tive todos esses cuidados na hora de contratar, de montar o meu time, de analisar se essa equipe está diversa, está complementar. Para quê? Para que eu possa, com essas pessoas que são diferentes de mim, que têm habilidades complementares, habilidades diferentes, experiências, visões de mundo diferentes, para que elas possam trazer novas ideias. E aí as suas ideias não vão ser o centro da direção o tempo todo que essa equipe vai tomar. Então, a gente precisa construir aí uma relação de confiança, de parceria com essas pessoas. E para quê? Para que a gente possa caminhar junto, para que possamos dividir os pesos do dia a dia, as dificuldades, os momentos difíceis, né? Então, ter esse time que você possa realmente confiar é, com certeza, algo que vai ser um divisor de águas na sua vida e na forma de você conciliar aí trabalho e vida pessoal. Se eu não tenho um time forte, um time que tem autonomia, um time que eu consiga delegar, gente, esquece, você não vai conseguir conciliar a sua vida pessoal. Então, por isso que eu tenho batido aqui, né, em você conseguir desenvolver técnicas de liderança. Porque a partir do momento que você começa a desenvolver essas técnicas de liderança, você vai conseguir mobilizar, trabalhar ali com o seu time dentro do seu horário de trabalho, sem ter que você estar o tempo todo invadindo a tua vida pessoal, né? E a mesma coisa na sua casa, se você organiza aquele teu time de casa, dentro das técnicas que eu venho trazendo aqui, dentro das dicas, você também vai fazer com que essa vida pessoal não invada o teu trabalho, né? Então, invadir no sentido, tá, gente? Não tô querendo dizer que a gente vai separar. Não, nós somos um só. Então, se você tá no seu trabalho e você não tem uma estrutura que você gerenciou ali dentro de casa, o pessoal vai ficar ligando para você direto para resolver problema. E vice-versa. Se você não tem um time no trabalho que você trabalhou, você desenvolveu, você vai estar em casa 7, 8, 9, 10 horas da noite recebendo ligação de como é que você resolve um problema. Então é fundamental a gente poder realmente dividir esse time, é isso que vai fazer com que, na verdade, a gente desenvolver esse time, a gente poder ter um time bom para que você possa confiar e assim fazer uma delegação, porque você não vai colocar uma responsabilidade importante nas mãos de alguém que você não confia. O fato é esse, né? Então, o ponto principal aqui é a gente aprender realmente a delegar, certo? Então, a gente vai trabalhar hoje as bases, quais são as bases que eu preciso para poder delegar para a minha equipe. Primeira base, papel e caneta aí na mão, vão anotando. E se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscrevam no canal, ativem as notificações, o sininho aqui, para que vocês sejam avisados em primeira mão
das aulas que a gente está colocando aqui online, tá? E de todas as outras novidades que vem por aí. Então, papel e caneta na mão, quero pedir que vocês anotem aqui essas bases para delegar, tá? Primeira base para delegar é: abra mão do controle. O controle total é uma ilusão, então você nunca vai ter um controle da sua equipe, tá? Isso é uma ilusão que criaram. As pessoas eram realmente no passado muito controladas, ainda existem ferramentas de controle, mas hoje a gente precisa gerir muito mais pelo contexto do que pelo controle. Antes as empresas eram o tempo todo, era assim, ponto, então controle exagerado do ponto, se fulano saiu mais cedo, enfim, todo esse controle aí, claro, até a própria legislação exige, mas era monitoramento de câmera, tudo, né? E aí, veja, vem uma pandemia dessa, né, enfim, e o que é que acontece? A gente simplesmente acaba, né? Então, se você achava que tinha um controle de ver as pessoas que estão trabalhando, se elas estão ali, e de repente a tua equipe teve que ir pro home office, você fica... Eu percebi muitos líderes que ficaram totalmente desconcertados com essa realidade. Ele não sabia mais se o colaborador estava trabalhando ou estava dormindo, se ele estava cuidando do trabalho, se ele estava atendendo um cliente ou se ele estava fazendo algo que era da vida pessoal, porque afinal de contas ele estava agora num ambiente que era o ambiente dele familiar, doméstico, né? E aquele suposto controle que o líder tinha sobre as pessoas foi totalmente colocado em xeque com essa situação que a gente está vivendo. Então, nós não conseguimos ter o controle total das pessoas, obviamente, de nada, né? De nenhuma situação. A gente consegue ter, no máximo, um poder de comando com as coisas que estão no nosso controle, né? Diretamente. E a gente ser aquela pessoa que está ali tentando controlar tudo, vai gerar o quê? Uma equipe super dependente de você. Uma equipe que só consegue tomar uma decisão e resolver um problema se ela te consultar. E isso é péssimo para você que quer conciliar a tua carreira com a tua qualidade de vida, com a tua família, com o tempo com a tua família. É péssimo. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer nada. Você só vai conseguir resolver pepino que a tua equipe te traz para você resolver. E isso é fundamental da gente rever, da gente reavaliar. Abrir mão desse controle, acreditar que a gente, quanto mais controlador você for, mais você terá uma equipe dependente de você. Muito contrário ao que eu escuto falar das pessoas que querem uma equipe com iniciativa, com autonomia. Então, se eu quero uma equipe que tenha isso tudo, cabe a mim fazer uma mudança na minha forma de ver isso tudo, não é? Podendo aí soltar um pouco mais esse controle, confiando um pouco mais nas pessoas, para que elas possam aí buscar também essas soluções sem ter que estar o tempo todo perguntando para você, né? Isso gera o quê? Né? Se eu tenho uma equipe muito dependente, e isso vai me gerar uma sensação de esgotamento, de estagnação, e vai aos poucos cansando, de tal modo que você vai chegando momentos que você perde a paciência com o próprio time que você tem e acaba tomando decisões aí precipitadas e por impulso, como desligar às vezes um colaborador que você realmente não fez o seu próprio papel, tá? Então, primeira coisa se você identifica que você é uma pessoa mais controladora, começa a rever essa crença de que você tem o controle de tudo, porque você não tem o controle de tudo, e nem deve ter, porque é muito pesado carregar esse controle aí nas mãos, e você precisa trabalhar isso, porque senão você nunca vai confiar nas pessoas do seu time, e se você não confia, você não vai delegar tarefas, você, pelo contrário, você vai trazer tarefas para você, porque só você faz bem feito, né, para que realmente esteja no controle, para que você tenha certeza que saiu tudo direito. Então, é fundamental a gente abrir mão do controle. Ah, Samara, mas eu não tenho que ter controle com a minha equipe? Os controles são outros. Controles sobre os resultados, né? Que aí você consegue com indicadores de resultados.
com metas que você passa e acompanhar essas metas. Então, o resultado. Mas o que eu tô falando aqui não é da falta de controle da entrega das pessoas. Eu tô falando aqui do controle que alguns líderes querem ter do dia a dia, de como é que a pessoa tá fazendo, se ela já fez aquilo, né? Que horas ela vai terminar, ela tava fugindo, ela tava tomando café, enfim. Então tem pessoas que ficam neuróticas com isso, né? Então, importantíssimo a gente ter esse olhar atento de abrir mão do nosso controle. Por quê? Porque essa é uma base que vai te ajudar a conseguir delegar para o seu time, certo? Segunda base é a questão da construção de confiança. E para a gente poder construir confiança, uma coisa que você tem que ter é acreditar que as pessoas vão entregar e vão entregar bem feito. Em geral, não é isso que ocorre. A gente pensa que o outro não vai entregar ou pensa que ele não vai entregar do jeito que você entregaria. E de fato, isso não vai acontecer. Ele não vai entregar como você faz, porque só você sabe fazer do seu jeito, né? Então, mas se você começa já com essa crença negativa sobre as pessoas, existe uma tendência muito forte de que, de fato, isso se concretize. Ora, se eu tô pensando aqui que o fulano não vai fazer, vamos trazer até aqui para a questão da vibração, da energia, né? Então, se eu já tô acreditando que o outro não vai fazer, o que é que vai vir para mim? Uma pessoa que não faz, uma pessoa que nunca consegue entregar nada bem feito. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar essa chave, né? Será que você tem realmente uma crença positiva de que as pessoas podem fazer, de que elas podem fazer bem feito? Porque essa é a base fundamental para que você possa começar a delegar, né? E segundo, é a gente conhecer as capacidades de cada um. Quais são as capacidades que cada um tem? Então, é muito importante você que lidera um time entender de gente, entender sobre os perfis comportamentais, entender sobre as competências técnicas, sobre as experiências que cada pessoa da tua equipe tem, conhecer um pouco mais da vida dessas pessoas, porque tudo isso vai ser importante na hora que você pensar uma tarefa para delegar. Às vezes é uma coisa simples, você descobriu que ele tem um hobby de tocar. E aí, para um projeto, aquele hobby é interessante e você consegue puxar a pessoa certa que tem aquela habilidade, né? Então, isso é um ponto bem importante. Bom, como é que eu vou confiar nas pessoas se eu não tenho essa certeza de que elas vão me entregar? E, de fato, o primeiro passo, primeira aposta, ela pode ser um pouco no escuro, tá? Porque a confiança é algo que se constrói e ela não se constrói da noite para o dia, ela se constrói com o tempo. Mas ela vai se construir a partir do resultado, a partir dos comportamentos que essa pessoa demonstra. E você como líder, no momento que você alinha quais são as expectativas que você tem, quais são os objetivos que vocês têm, os prazos, né? A partir do momento que isso tudo fica claro, essa pessoa pode ter a oportunidade de se autorresponsabilizar pelas próprias entregas que ela tem para fazer para você, né? E a partir dessas primeiras entregas, você vai começando a ver quem é que entrega no prazo, quem é que entrega bem feito, quem é que precisa de melhorias, quem é que precisa se aperfeiçoar. E a partir desse movimento, você vai vendo quem são aquelas pessoas do teu time que você vai podendo confiar um pouco mais e quais são aquelas que você precisa investir ainda para que essa confiança ela seja ampliada. Então, deixar muito claro o que você espera e quais são os objetivos que vocês têm. E tem indicadores de resultados. Então, esses indicadores de resultados podem ser números, percentuais, de pesquisas, enfim, de o que você definir que é relevante, que mensura a rotina da sua área, né, do seu setor e também que mensura o alcance de metas. Porque a partir do momento que eu deixo claro que o trabalho dele vai ser mensurado através de um determinado indicador, eu tô colocando para ele que no final a gente vai conversar sobre aquilo, sobre aquele resultado. E o que ele faz vai ter impacto sobre aquele resultado. Então, isso é fundamental para que ele se responsabilize
pelo trabalho. Então, nessa questão da confiança, vem muito a questão da responsabilidade e da autorresponsabilidade que cada membro da tua equipe vai ter. E esse é um fator que, inclusive, eu recomendo que você possa investigar bem no momento da entrevista, né? No momento que você está selecionando essa pessoa para ir fazer parte do teu time. Investiga qual é o nível de autorresponsabilidade que ela teve e que ela tem na vida em relação às coisas dela, né? Por quê? Porque isso é fundamental para que vai te dar muitos indícios de se essa pessoa vai ser alguém que de fato você pode contar e confiar, tá? Terceira base para a gente poder delegar é incentivar a autonomia. Então, se eu quero uma equipe que tenha iniciativa, que tenha autonomia, isso não vem embaladinho, né? Quando você contrata a pessoa e ela assina lá o contrato dela de experiência. Não vem. Então, eu preciso incentivar. E eu já vou dizendo para vocês que uma das coisas mais difíceis é a gente ter pessoas com uma autonomia, um pensamento crítico, certo? Para pensar por si só. A maioria das pessoas busca sempre uma referência. E se você é o líder, ela vai buscar em você as respostas para resolver os problemas dela, tá? Ah, Samara, mas não deveria ser assim? É possível que seja, tá? Mas você também deve preparar essas pessoas para que elas consigam resolver problemas sem que você esteja o tempo todo, né? Até porque você não é onipresente, você vai ter momentos que você vai tirar férias, você pode adoecer, você precisa se afastar, né? Vai visitar um cliente, e aí essas pessoas as coisas precisam continuar caminhando. E se você, né, não consegue desenvolver essas pessoas para esse pensamento crítico, né, para essa autonomia, vai atrapalhar muito. E o primeiro ponto que atrapalha é a questão do seu ego, que volta um pouco para a questão do controle que a gente estava falando inicialmente. O ego, eu sempre digo, você precisa, para criar um time com autonomia, destituir um pouco o seu ego. É muito bom quando as pessoas vêm perguntar as coisas a você e você sabe responder. Como é que você se sente? Você se sente importante, você se sente, de certo modo, até envaidecido, né? Ah, Samara, eu não me sinto assim. Eu me sinto, assim, muito feliz porque eu estou contribuindo com o outro, tá? Isso aí é a parte bonita, né? Mas, no fundo, isso mexe com o nosso ego, com as nossas vaidades. E qual é o oposto, né, que a gente deve buscar? Isso mexe um pouco com a questão da soberba, tá? E o que é que a gente deve buscar numa posição de liderança? A gente deve buscar o oposto da soberba. Qual é a virtude que combate a soberba? É a humildade. Então a gente fala muito sobre a liderança servidora. Qual que é o verdadeiro papel do líder? É ele trazer um impacto positivo para as pessoas que estão ali, né, no trabalho dele, que ele possa impactar. E não para ele se sentir, né, o tal, o bom, né, aquela pessoa que sabe tudo, né? E aí, quando eu tenho um líder que ele gosta muito de dar essas respostas, eu sempre digo, opa, vamos destituir esse ego, vamos rebaixar um pouquinho esse ego e vamos olhar mais para as pessoas e olhar menos para você. Por quê? Porque no momento que eu fico só preso nisso, as pessoas chegam e eu dou resposta, e eu adoro dar as respostas e, enfim, contribuir. E eu adoro quando a pessoa vem me fazer tirar uma dúvida, me pedir uma orientação, uma decisão, e eu sei dar as respostas para ela e dá tudo certo, eu me sinto assim muito bem. Às vezes envaidecido, né? O fato é esse. E a gente precisa ter cuidado, porque o ego nos coloca em muitas armadilhas, principalmente quando a gente está numa posição de liderança, que é uma posição, muitas vezes um cargo que tem um certo poder dentro da organização, dentro da estrutura, e que a gente deve ter um cuidado para a gente não cair nessas armadilhas que prejudicam, inclusive, o nosso lado espiritual, tá? E um ponto importante é a gente, ao invés de dar todas as respostas, a gente começar, de repente, a fazer perguntas, devolver a pergunta, para que a gente possa, dessa forma, ir ensinando o outro a pensar, a ele conseguir solucionar problemas que chegam para ele por ele próprio, e não com tanta dependência
de você, do líder ou de outros, certo? Segundo ponto aqui desse item, né, dessa base que é incentivar a autonomia, é a gente aprender também a tolerar os erros. O que acontece? Quando você, como líder, acredita que os erros devem ser combatidos, não deve existir os erros, você, enfim, está sendo uma pessoa que está buscando a perfeição e essa perfeição não existe, porque nós humanos erramos o tempo inteiro e nos erros, muitas vezes, tem muitas oportunidades para a gente crescer, para a gente aprender. Então, a sua postura diante dos erros, ela é fundamental. Se você é uma líder muito crítica diante das falhas, dos erros do subordinado, do liderado, né? Nem gosto de usar essa palavra subordinado, mas assim, do liderado, ele vai, em geral, quando ele erra, tentar se defender, né? Então, vou dar até um exemplo aqui para vocês, uma situação mesmo de casa, né? Uma vez a minha filha eu perguntei quem foi que colou esses papéis na porta do quarto, né? Ela pegou os papeizinhos, pá, colou na porta do quarto. Depois não sai, né, aquele negócio. E eu perguntei, quem foi que colou? Claro que eu sabia que tinha sido ela, né? Porque ela que apronta essas coisas. O outro que eu tenho é maior, meu outro filho é maior e não faz mais isso. Mas aí ela disse, não fui eu, né? E aí eu percebi, poxa, quando eu perguntei quem fez isso, a forma como eu me dirigi foi talvez uma forma... um tom acusatório, né? Um tom de quem fez isso, quem fez esse erro, né? Como se fosse combatendo crítica e sem me perceber, mas ela, né, com 3 anos, 4 anos, ela percebeu e ela disse, não fui eu. Então, muitas vezes, quando a gente vai nesse tom acusatório dos erros e tudo, e que a gente busca muito essa perfeição, e eu sou muito assim, né, tenho tentado combater muito esse lado, a gente acaba gerando uma atitude no outro de defesa. Então, ele vai tentar se defender da acusação que ele está recebendo. E ela disse que não foi ela. Eu disse, aí depois eu me dei conta, poxa, ela disse que não foi ela porque ela ficou de repente assustada, né, de reconhecer que ela errou. Ela sabia que era um erro, isso já tinha acontecido outras vezes, mas ela se sentiu acuada, né? E isso é natural, porque nós tentamos nos defender, né? É um instinto até de sobrevivência, né? Deixa eu me defender aqui, eu não quero... E também é natural, porque nós não queremos errar, a gente quer sempre buscar a perfeição, né? Ser aquele que faz tudo certinho. Enfim, isso não existe, né? Isso não faz parte da nossa realidade. A gente erra o tempo todo. Então, tolerar um pouco esses erros vai ser fundamental para que você possa criar disso uma oportunidade de aprendizado, não só para a pessoa que cometeu o erro, mas para todo o time, né? Então, poder esclarecer que nessa situação que eu trouxe, que colar na porta, né, não é legal, porque estraga a porta, depois não sai, a porta dela vai ficar feia, depois ela não vai mais gostar daquelas figuras, enfim, poder fazer toda aquela história que nós mães somos craques em inventar de última hora, né? E, enfim, mas gerar ali um aprendizado para ela de que, gerei nesse dia um aprendizado de que, independente de se fosse verdade ou se não fosse, se não tivesse sido ela ou não, que ela deveria me falar a verdade, tá? E aí eu procurei, quando ela falou a verdade, poder acolher e criar daquele momento uma oportunidade de aprendizado. Por quê? Porque no momento que eu agisse de repente de uma forma mais, né, de repente perdendo um pouco a cabeça e tudo, o que é que eu ia gerar? Eu ia fazer com que ela mais na frente, ela pudesse vir aí esconder certos erros. Isso acontece, né, gente? Nas empresas a gente sabe muito bem, tá? Se o líder ele é muito crítico diante dos erros, a equipe vai esconder quando aconteceu o erro, né? Não vai deixar que você saiba o que aconteceu. E aí você perde uma oportunidade de gerar um aprendizado para todo o time a partir daquele erro, né? Thomas Edison diz que tentou milhares e milhares de vezes até descobrir a lâmpada. Ou seja, o erro ele é fundamental para acontecer também o processo de experimentação, de criação e de inovação. E essa é hoje uma atitude fundamental que as empresas têm buscado nos profissionais. Profissionais que saibam lidar melhor com os erros, que saibam lidar com os seus próprios erros de uma forma mais branda, né? E um último ponto aqui como é que eu vou criar e incentivar essa autonomia é através do questionar. Se eu não vou dar mais todas as respostas, como é que eu
vou fazer então para que ele possa descobrir a solução? Eu vou devolver essas perguntas para ele. Então, no momento que ele chega para você para perguntar como é que ele pode fazer isso, né? Como é que ele resolve, você devolve a pergunta. Tá, vamos pensar aqui junto. Como é que você acha como é que você resolveria? Né? E aí você coloca ele para pensar. E no momento que você está colocando ele para pensar, ele está conseguindo trazer as próprias soluções dele para aquele problema, né? Ele está começando a pensar em possibilidades e ele sai totalmente da zona de conforto e você está aí ensinando para ele não só ele descobrir novas possibilidades para resolver um problema, mas também você está ensinando ele a pensar. E essa é a habilidade fundamental que ele vai precisar quando ele estiver diante de qualquer situação, problema. Ele parar e pensar e conseguir visualizar novas possibilidades, certo? Obviamente que se você sentir que ele está muito preso, você pode ajudar a colaborar, mas procurar evitar dar todas as respostas, dar todas as respostas, dar tudo na mão, não vai permitir que você desenvolva essa equipe com iniciativa, com autonomia que você precisa para poder, de fato, conseguir delegar essas tarefas, certo? Então, essa base é fundamental. E a quarta e última base é a base de desenvolver pessoas. Então, estou fazendo isso, não estou dando todas as respostas, eu estou agora fazendo mais perguntas, questionando mais, ensinando as pessoas a pensarem. Então, você acha que não, mas tudo isso vai fazendo com que você esteja desenvolvendo melhor as pessoas, que é a quarta base para você conseguir delegar. Eu não posso chegar dentro da empresa, eu vou delegar tudo agora. Não, você precisa criar essas bases. A aula de hoje eu estou ensinando para você como criar essas bases. O que é que você precisa mudar em você, na sua atitude, na sua forma de reagir, que vai ser base fundamental para que você consiga delegar. E daí a gente vai marcar um outro momento, um outro dia que eu vou trazer uma aula como é que você vai fazer essa delegação passo a passo. Mas hoje eu preciso preparar você para fazer isso, porque você acha que se você fez isso a vida toda, você vai largar esse osso aí na moleza? Você não vai, você precisa trabalhar primeiro, a sua mentalidade. E aí, trabalhando a sua mentalidade, a sua capacidade de confiar nas pessoas, atitudes que você vai começar a fazer para poder ir desenvolvendo essa confiança, é que você vai criar essa base para você de segurança, de que você vai poder sim confiar e delegar para essa equipe, tá? Então, como é que eu desenvolvo as pessoas? Eu vou treinar em conhecimentos específicos. Então, se ele veio te perguntar como resolver um problema e você pergunta o que você acha, como é que você resolveria, e você percebe que falta técnica para ele, você pode orientar que ele precisa se desenvolver naquela técnica. E o que é que você vai fazer? Como é que você pode contribuir para que aquela pessoa se desenvolva naquela técnica específica, tá? Então, isso é fundamental. Segundo, ensinar as pessoas a tomar decisões. Então, como é que eu ensino as pessoas a tomar decisões? Exatamente com aquela atitude que a gente viu agora há pouco. Quando você não dá todas as respostas e quando você devolve as perguntas. Quando você começa a ensinar as pessoas a pensar sobre novas possibilidades para resolver o mesmo problema, né? Porque, em geral, quando a gente está diante do fogo, a gente não consegue pensar bem, né? Mas a partir do momento que você começa a clarificar, muda a forma de perguntar, né? Tem aquela direção de um líder, você vai começar a ver novas possibilidades. E se você não está conseguindo ver, né? O teu líder vai te dando uma luz, uma direção. Bom, e se você pensasse por esse lado? Às vezes dá um insight e ele já sabe como sair da situação, né? E às vezes não precisa ser do jeito que você faria, né? Baseado nos valores e com o resultado que vocês esperam, ele pode fazer da forma dele, né? Porque o que importa é ele alcançar o resultado, né? Mas assim, não de qualquer forma, ele fazer isso embasado nos valores que vocês têm dentro da equipe e da empresa. E claro, o último, que é o favorito, né? Que é o dar feedback de forma contínua. Então, o tempo todo você tá vendo as pessoas agirem, né? E como é que você vai fazer com que essa turma melhore, né? Com esse time, né? De fato, possa crescer. Dando feedback de forma contínua se ele
está fazendo bem, se ele precisa melhorar, que pontos ele precisa estar mais atento para que ele tome decisões melhores quando estiver diante dessas situações. Então, todas essas etapas, né, essas mini etapas, elas vão ser base fundamental para desenvolver as pessoas e, consequentemente, para você poder delegar. Não faz sentido eu delegar uma tarefa, uma responsabilidade minha para alguém que não tem capacidade. Então, você imagina se eu tivesse delegando aqui essa aula, né, para minha filha de 4 anos lá. Você acha que isso ia ser possível? Claro que não, né? Então, a gente precisa ser realista, a gente precisa acreditar na capacidade das pessoas, mas de acordo com o nível que elas estão. Então, falta para ela ainda maturidade emocional, maturidade cognitiva, falta ela, né, enfim, toda a capacidade de poder sentar aqui e construir uma aula e estar aqui dando essa aula para vocês. Então, se eu delego isso para uma criança de 4 anos, para né, não vai dar legal, tá? Se eu peço para uma criança de 3 anos, né, lavar uma louça, bom, pode ser que alguma coisa quebre, né? Pode ser que a louça não saia bem lavada, né? Mas se eu pedir talvez para uma de 6, ela já consegue lavar uma loucinha ali, já consegue fazer algumas coisas, né? Então, assim, tudo isso, gente, a gente precisa ir respeitando esses níveis de desenvolvimento das pessoas para que a gente não chegue e simplesmente delegue, isso não vai acontecer, tá? E aí, quando acontece de você como líder chegar e já ir delegando, pode ter certeza que vai dar alguma bronca, né? Não vai dar legal, porque você corre um risco forte de estar delegando para alguém que não está preparado. E aí você diz, tá vendo? Eu disse que não ia dar certo, né? Tá vendo? Eu disse que não dava para confiar no fulano. Tá vendo como só quem faz bem feito sou eu, né? E aí você começa a acreditar que naquela crença que a gente viu lá no início, né? Sendo que você esquece que você não fez a base para poder construir a tua casa. Qual é a casa? É a delegação. Então você não construiu as bases, não construiu a casa onde você vai fazer de fato para realmente construir uma delegação eficaz e construir esse time que você confia, tá? As pessoas têm uma ansiedade, eu quero delegar e tal, tem que delegar, vamos para os cursos, mas esquece que tem muito dever de casa para fazer antes de você passar uma tarefa para outra pessoa, né? É a nossa responsabilidade, a gente não pode simplesmente jogar nas mãos do outro e dizer, te vira, né? Delegar é bem diferente de delargar, né? Não é largar a responsabilidade na mão do outro, delegar eu tô ali junto, a responsabilidade continua sendo minha. Então eu preciso garantir que essa pessoa, se ela ainda não tem as capacidades para resolver aquilo, que eu preciso que ela se desenvolva, cresça, para que ela chegue nesse momento para eu delegar. Porque também se ela nunca chega nesse momento, nesse estágio que eu posso delegar, é um problema, né? Essa pessoa talvez não esteja aí conseguindo dar a contribuição efetiva que você necessita para o teu time, né? Então, são as bases aí para a gente poder fazer a delegação, tá? Entende bem, essa base é fundamental para você mudar o que? A sua mentalidade. Mudando essa mentalidade, mudando essa questão da forma de se abrir mão do seu controle, abrir mão de dar todas as respostas, abrir mão do seu ego, você vai começando a soltar. Mas você não vai soltar de qualquer jeito, você vai soltando a partir do momento que você desenvolve as pessoas. E qual é que vai ser o seu investimento? O primeiro é esse que eu acabei de falar, da mentalidade, né? Do seu mindset. O seu mindset tem que crer que delegar para as pessoas do seu time é a melhor estratégia que você tem para ter mais tempo, para poder conciliar o seu trabalho com a sua vida pessoal. É a melhor estratégia que você tem para dar sua contribuição como líder, porque a partir disso é que você vai estar desenvolvendo as pessoas, né? Então, o mindset ele é fundamental. O outro investimento que você vai ter que ter é o investimento de paciência. Então, se você não é uma pessoa que tem muita paciência, precisa desenvolver, porque senão você vai ter uma tendência a se irar com muito mais facilidade, né? Qual que é o pecado aí, né? O pecado da ira. Então, quando a gente
vamos dizer assim, é muito impaciente, a gente tem uma tendência muito mais para ira. E aí o que é que eu vejo constantemente? O gestor perde a cabeça. Cara, eu não aguento. A pessoa só faz coisa errada e tal. E aí começa a criar até preconceitos em relação a determinados colaboradores. Então, o investimento que você vai precisar fazer é de paciência, né? Treinar, desenvolver essas pessoas para que você possa confiar determinadas tarefas que são da responsabilidade, né? Da sua responsabilidade, exige paciência, exige tempo, né? E o tempo é aí também uma moeda de investimento que você faz para esse teu processo de crescimento na liderança, né? Então, mentalidade, paciência para poder criar todas essas bases e tempo, porque o tempo ele é necessário, né? As pessoas elas não estão prontas, elas não chegam prontas na sua equipe, elas não estão prontas, então elas precisam de todo o investimento e isso exige tempo, certo? Mas, porém, tudo que a gente investe, toda a plantação que a gente faz, tem sim um ponto positivo. Então, a delegação e todo esse investimento, todas essas bases que você criou, vai te trazer benefícios. O primeiro é que você vai crescer como líder, você vai ter mais tempo para poder focar em novas estratégias, para poder de fato pensar em como você pode liderar melhor, né? Então, é fundamental, né? O crescimento aí de tempo é infinitamente superior. E um outro benefício é que você vai contribuir para a sua equipe crescer, né? Então, o crescimento da sua equipe vai trazer para ela mais autonomia, vai fazer com que você construa realmente, né? Crie um time que você pode confiar. E isso é fundamental aí para o teu processo de crescimento na liderança, né? Para o teu processo de minimizar a sobrecarga no trabalho, para que você consiga aí conciliar melhor seus papéis, né? Você como mulher não precisa abrir mão da vida pessoal ou da carreira um pelo outro, né? A gente pode sim ter os dois. Agora, claro, são muitos papéis, são muitas responsabilidades e a gente precisa realmente ter um método adequado que nos ajude a isso, né? Então, logo a gente vai trazer aqui na Voa Líder algumas propostas bem interessantes para que você possa aí ter a oportunidade de se aprofundar nesse, né, poder realmente mergulhar e se aprofundar nessas competências e desenvolver isso aí para o seu dia a dia, tá bom? Então, falamos hoje nessa aula das bases para liderar, tá? Isso é fundamental para que você possa saber como vai delegar, né? E isso a gente vai trazer depois, mais na frente, numa outra aula, as etapas, o passo a passo, o que é que você precisa também entender da parte dos perfis, dos níveis de maturidade do seu time, para você poder usar esse passo a passo, essa técnica aí no seu processo de delegação. Mas, se você não entender que essas bases elas são fundamentais para que você realmente tenha resultado, não vai adiantar de nada você ter a técnica, né? Então, eu sempre digo, não adianta você ter um sistema mega robusto se a pessoa não sabe, às vezes, né? Digamos assim, você tem uma Ferrari se a pessoa ainda não sabe dirigir um Fusca, tá? Então, é fundamental que a gente consiga resolver primeiramente essas bases que vão te dar condição de você poder delegar, né? Porque senão você pode ter toda a técnica para delegar e dizer que seguiu todos os passos, mas o seu modelo mental, a sua crença tá ali que você não pode confiar nas pessoas e aí a delegação não acontece, tá? Quero concluir aqui essa aula com essa frase, uma frase que eu criei no momento que eu estava construindo aqui essa aula, que é a seguinte: a confiança é a cola que une a liderança ao time e este aos bons resultados. Então, se você é líder, o que vai ligar você, o que vai colar você na sua equipe é a sua capacidade de confiar na sua equipe e a capacidade desse time também confiar em você. Isso vai fazer com que esse time traga resultados, né? Essa confiança que vai sendo construída pouco a pouco no dia a dia, com o teu comportamento, com a tua forma de agir, né? Com o teu exemplo, que vai ser fundamental. Então, quero agradecer pela sua presença, pela sua participação, por estar aqui com a gente nessa aula e divulguem, né? Divulguem para as pessoas que precisam
desse apoio, desse upgrade aí nas suas competências. Quanto mais competentes nós formos, né, mais espaço a gente vai conquistar na nossa vida pessoal e na nossa carreira, né? Mais empoderamento a gente vai ter. Então esse é o meu propósito, né? Empoderar você a liderar times que voam alto, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.